Gostaria de falar hoje com vocês sobre a valiosa importância dos regulamentos no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. É o que nos traz o artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Um dos artigos que veio a trazer uma modernização, um aperfeiçoamento na gestão pública. E o artigo 30 ele traz um recado para as autoridades públicas. As autoridades aí entendam agentes públicos do Poder Executivo, das esferas controladoras, autoridades públicas em geral que têm um poder de mando, um poder de execução ou um poder de controle. E o recado do artigo 30 é: atuem para o aumento da segurança jurídica no âmbito da administração pública, inclusive com a expedição de regulamentos, súmulas e respostas a consultas públicas. Nós que podemos ser ora administrados, ora agentes públicos, aqueles que atuam na administração pública, ou quem não atua apenas administrado, estamos o tempo todo sobre a égide da legalidade, do princípio da legalidade, ou seja, do cumprimento das normas jurídicas. A administração pública e administrados devem cumprir as normas jurídicas que regem a administração pública. E essas normas jurídicas, a gente trazendo um pouco lá para a teoria da hierarquização das normas jurídicas, a gente tem as normas constitucionais como a base normativa do nosso ordenamento jurídico, a norma maior, e abaixo das normas nós temos como uma norma primária a lei. E aí depois os atos normativos que regulamentam a lei, como decretos, instruções normativas, regulamentos em geral, como portarias e outros tipos de regulamentos. Então, a lei, quando ela é produzida pelo Poder Legislativo, ela deve ter o seu cumprimento geral e imediato, inclusive quanto às normas, às leis que regem a administração pública. A aplicação da lei requer uma técnica interpretativa chamada de hermenêutica, que pode ser trilhada por alguns caminhos distintos, dependendo da conjuntura, dependendo do momento da aplicação, do ambiente da aplicação e também da linha e da corrente de interpretação do órgão do Poder Judiciário ou do órgão de controle. Por isso pode causar uma verdadeira paralisação, um engessamento na máquina administrativa. Já prevendo isto, a LINDB traz esse recado para as autoridades públicas. Para contribuir com o movimento da gestão pública, trazendo maior conforto, segurança jurídica para os agentes públicos, para os administrados, regulamentem, aumentem a segurança jurídica por regulamento. Então essa é uma grande, valiosa função do regulamento, trazer a segurança jurídica. O regulamento, e a gente entende o regulamento desde um decreto, aí passando por uma instrução normativa, por uma portaria, que vai regulamentar a aplicação da lei. O decreto, ele regulamenta diretamente a aplicação da lei e depois é importante que o órgão esmiuce, faça uma instrução normativa, uma portaria, algum outro instrumento que traga uma maior especificidade da aplicação também do decreto. A gente tem exemplos aí, algumas instruções normativas do Ministério da Economia, que vem cada vez mais se aperfeiçoando, já de bons anos aí. O corpo técnico do antigo Ministério do Planejamento, o atual Ministério da Economia, vem aperfeiçoando ainda mais a gestão pública. Vamos pegar aqui um exemplo da contratação pública. Nós temos as leis gerais, a Lei 8666 de 1993, a Lei 10.520 que institui o pregão. Nós temos alguns decretos que regulamentam a aplicação dessas leis, a exemplo do Decreto Federal de Terceirização de Mão de Obra, Decreto Federal de Registro de Preço e outros decretos. E nós temos as instruções normativas, a exemplo da IN 05 de 2017, que regulamenta o processo de contratação de serviços terceirizados na administração pública, virando um verdadeiro manual. Este manual é de suma importância para trazer a segurança jurídica. Inclusive, o parágrafo 1º do artigo 30 da LINDB, ele diz isso, que quando o regulamento ele for expedido, ele vincula o órgão que o expediu. Por isso, a LINDB
A IN 05/2017, ela é fonte para diversas decisões do TCU sobre os processos de contratações de terceiros no âmbito da União. Então, o regulamento, ele é de suma importância. Você gastar tempo, investir tempo em produzir regulamentos vai trazer um ganho muito grande para a sua gestão. E aí eu vou além da segurança jurídica exposta no artigo 30 da LINDB. Ele vai trazer também eficiência, porque vai trazer uma maior padronização, vai trazer melhores práticas, frutos de um estudo, de uma observação, para aqueles administradores que não passaram por aquela experiência, que estão iniciando agora, ou experientes, mas que não tiveram a oportunidade de viver aquilo que está descrito naquele regulamento. Então este foi o tema do No Trânsito com Gestão Pública de hoje. Você já sabe, eu sou Thiago Fernandes, segundas, quartas e sexta. Hoje é nossa sexta livre, tema geral sobre gestão pública, a importância dos regulamentos para os órgãos e entidades na administração pública. Artigo 30 da LINDB, Segurança Jurídica, mas também os regulamentos traz eficiência na gestão. Valeu, pessoal, até segunda-feira com nossa segunda do controle, com mais um comentário ou alguma decisão de humor.